Fala, Legionário, tudo bem? Bora pra cima. Hoje eu quero trazer um tema muito interessante. Tô lendo um livro que fala sobre educação de meninas. Um livro que cada vez a gente aprende mais. E eu quero compartilhar com você algumas coisas. Quando nasce um menino, bem nos seus primeiros meses, ele tem o cérebro invadido por testosterona, que faz com que alguns ligamentos sejam, entre aspas, cortados. E aí existe uma ligação muito menor do que havia antes entre o hemisfério leste e oeste, né? Os dois hemisférios do cérebro. E aí o homem, o raciocínio dele passa a ser muito racional. Esse é o homem, que ele é transformado pela testosterona desde os primeiros meses de vida. Agora a mulher, a menina, entre 6 meses e 36 meses, não, entre 2 anos e meio, vai dar 24, 30 meses, entre 6 a 30 meses, que é 2 anos e meio, 6 meses a 2 anos e meio, a menina, os ovários dela produzem estrogênio. Estrogênio é um dos principais hormônios que tem na mulher. Estrogênio e o outro é... não tô me lembrando agora. Progesterona, isso mesmo. Progesterona e estrogênio. Quando a mocinha, ela produz entre 6 meses e 2 anos e meio muito estrogênio, que é considerada a puberdade da infância, né, infantil, essa mocinha, ela tem um hormônio que capacita ela a se relacionar, uma necessidade urgente de se relacionar. Então, por isso, a mocinha, as meninas, elas vão ter muito mais capacidade de olhar nos olhos, até 400% a mais a capacidade delas olharem nos olhos do que os meninos, e de manter o foco, sabe? Eu reparei que a Raquel começou a fazer muito isso esses dias. Às vezes ela para assim, fica me olhando assim, me olhando. Mas o que acontece? O que isso tem a ver com casamento, com família? É que assim, a gente precisa cada dia aprender mais sobre mulheres, né? Aprender para que a gente possa não ficar... É só pra não ser muito falho, né? Porque falha a gente tem. Mas ó, uma coisa que eu anotei do livro. As mulheres têm prazer em se relacionar e falam quase 3 vezes mais do que o homem, e também elas têm muito mais estímulo emocional e racional do que o homem. Então, por exemplo, quando você pensa em alguma coisa, o homem ele tem aquela capacidade de pensar racionalmente muito forte. Então ele vai pensar racional, só. A mulher, como ela tem muito mais ligamentos entre os dois hemisférios do cérebro, ela pensa emocionalmente e racionalmente. A mulher, ela tem mais capacidade perceptiva de estar sensível a sinais, sensível a intenções. Então, e quando ela vai pensar, ela pensa racionalmente e emocionalmente. O detalhe o livro não fala isso, mas eu acho, né, que a mulher ela pende um pouco mais pro lado emocional, muitas vezes. Mas lá fala que ela pensa racional e emocionalmente ao mesmo tempo. E o homem, ele pensa muito mais racionalmente e não emocionalmente. Por isso que pra nós é tudo papum, né? É isso ou é aquilo. Vamos fazer assim ou assado. Ah, tô com esse problema, resolve assim. Engraçado. A mulher também tem muito mais estímulo emocional e racional do que o homem, que tem muito estímulo racional somente. Elas pensam muito mais, né? Aqui tem uma parte que eu anotei também, que lá fala que a mulher, ela pensa muito mais do que o homem. Ela faz conexões muito rápido. Imagina assim, quando você respira pelo nariz, o seu cérebro obriga seu pulmão a absorver mais oxigênio do ar do que o normal. É diferente se você respirar pela boca. Sua boca, ela não vai... Você vai captar oxigênio, mas não vai ser a mesma quantidade como que se você estivesse captando oxigênio pelo nariz. Então, quando você tem decisões a tomar, momentos a se concentrar, você respira no fundo pelo menos umas 3 vezes pelo nariz, você vai ter mais oxigenação no cérebro. O sangue leva os nutrientes, o sangue leva oxigênio, e a gente tem mais capacidade de tomar boas decisões, de pensar, de fazer o que é certo. A mulher, ela tem mais sangue correndo no cérebro. Assim, consequentemente, ela tem mais oxigênio, normalmente, mais benefícios serão enviados ao cérebro. Então, é como se ela não precisasse fazer isso, como se ela não precisasse respirar para tomar boas decisões. Mas é lógico que tem o detalhe da emoção, né? O que pode atrapalhar um pouco. Mas ela tem mais sangue, mais pensamentos, ela tem mais nutrientes passando pelo cérebro do que o homem. Então é por isso que é importante, muitas vezes, o homem e a mulher respirar fundo antes de tomar decisões, antes de compreender completamente as coisas, né? Isso vai ser muito bom. Elas quase não suportam o silêncio em momentos de discussão e não dormem bem. Então, isso daí fala também no livro, tá? Então assim, se você brigou, muitas vezes a sua mulher não quer resolver, cara. Mas é bom você resolver antes de dormir, porque ela vai poder dormir bem
E, como tá escrito ali, né? Quase elas não suportam o silêncio. Isso acontece também. Eu já vi acontecendo na minha família. Como a mulher ela é preparada desde os 6 meses até os 30 meses, que é 2 anos e meio, a se relacionar, porque o estrogênio faz isso com ela, é aquela explosão de necessidade urgente de relacionar com as pessoas. Uma forma de ela ter muito prazer é por meio do diálogo. Então presta atenção, relacionar-se por meio do diálogo ativa o centro de prazer e de retorno emocional da mulher. Então assim, muitas vezes eu reparo que a Raquel, ela simplesmente fica olhando para as pessoas e ela espera um retorno, sabe? Às vezes ela tá assim, aí ninguém olha, aí ela, e boa. Então ela espera só um retorno. Às vezes a pessoa olha ela, dá um sorrisão assim, e é o jeitinho dela. Por que eu tô falando isso, né? Porque a mulher, ela tende a relacionar-se muito melhor do que o homem no início da vida. E isso não para por aí. Então, aprenda a relacionar-se bem com a sua esposa. Porque isso vai ser muito bom pra ela. E vai ser muito bom pra você também. Beleza? Que Deus abençoe. Tamo junto, até depois do fim. E bom fim de semana. Até mais.